Bem-vindo. Você está no canal Papo Cabeça Oficial. É assim. Pronto. Pronto. Ao vivo é desse jeito. É sem choro. Pronto. Agora acho que tá bom. Tá certo. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus vai falar. Cada um deve levar a sua própria cruz. O que significa isso? Cada um deve levar a sua própria cruz. A palavra de Deus, ela está dizendo que você tem uma cruz. Eu tenho uma cruz. E não tem como eu carregar a cruz de outra pessoa, ainda que eu queira. Ainda que eu tenha desejo e que eu tenha vontade. Não. É difícil e é complicado. A palavra de Deus, ela vai falar que teve um homem que carregou a cruz de Cristo. Mas ele foi constrangido. Ele não carregou porque quis. Ele não carregou por amor. Não, ele não carregou por amor, não. Não, não é todo mundo que está disposto a carregar a tua cruz por amor. Porque te ama, porque gosta de você. Não, nem todo mundo está assim. A verdade é que esse homem estava vindo do seu trabalho. Sim, estava vindo do seu trabalho. Só que ele tinha uma família, mas no meio do seu caminho havia cruzes. 3 homens levavam sua cruz. E ele resolveu parar ali, no meio daquela multidão, para apreciar o que estava acontecendo, ou até mesmo porque a multidão estrovava o seu caminho, ou seja, atrapalhava o seu caminho para que ele chegasse em casa. Então ele viu todo aquele alvoroço e resolveu olhar para o mesmo lugar em que a multidão olhava. Mas no momento em que ele está olhando, havia cruzes. A palavra de Deus vai dizer que um soldado romano toma a mão dele e constrange ele a carregar a cruz de Cristo. Então, vamos entender isso. Ele foi constrangido. Ele não carregou porque quis, não. Foi constrangido. A única pessoa que tem a capacidade de carregar a tua cruz quando a coisa está ruim é Cristo. Esse carrega a sua cruz e não lança em rosto. Esse te abraça no momento de dificuldade, no momento de tristeza, entende a tua angústia, a tua agonia. Enquanto os demais, é necessário ser constrangido. Esse homem ele foi constrangido a carregar a cruz de Cristo. Ele não queria carregar. Ele não queria nem estar ali, essa que é a verdade. Mas o constrangimento fez com que ele ficasse ali e assistisse àquele massacre. A palavra de Deus vai falar que ele anda com aquela cruz por um pouco de tempo. Existe um propósito nisso aí. Quando nós estamos na nossa caminhada, cuidando das coisas dessa vida, e Deus de repente aparece e nos constrange, deixa nós constrangidos, tem um propósito nisso. E o propósito é muito sério. É Cristo querendo falar para esse homem sobre vida eterna, parando ele no meio do caminho. Ele está acelerado, ele está vindo do campo. A mente dele está focada na família. Mas o Senhor parou ele naquele dia. E a cruz que estava nas costas de Cristo, o Senhor permitiu que ele sentisse um pouquinho do peso. Mas como a palavra está dizendo que ele foi constrangido, então ele não está carregando aquela cruz porque quer.
Ele está carregando a cruz porque ele tem medo. Quem tem família tem medo. Quem tem família pisa em ovos. Quem tem família faz de tudo pela família. E aquele homem temeu a morte. Aquele homem está sendo oprimido e constrangido pelo soldado romano. Se ele não carrega a cruz de Cristo, ele poderia ser assassinado naquele momento. Seria um desacato à ordem romana, porque Jerusalém está tomado de soldados romanos. Haja visto que existe um centurião ao qual o Senhor fez um milagre na vida dele. E esse centurião cuida de 100 soldados nessa cidade tomada por Roma. Jerusalém diz que tem paz, mas não tem paz lá. A cidade está tomada. Eles pagam tributo, impostos altíssimos. E ainda por cima tem Zaqueu, que cobra quadruplicadamente. Então Jerusalém de paz não tem nada. Mas o Redentor veio trazê-la, mas não o reconheceram. E agora está ele aqui, nessa via crucis, e esse homem sendo constrangido a carregar a cruz. Sim. E ele está carregando porque está sendo constrangido. A palavra vai falar. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Essa hora que você perde seguidor, essa hora que você perde inscrito, essa hora que as pessoas vão embora da live. Essa é a hora. Simples assim. Porque as pessoas estão comprando 10 mentiras e dispensando uma verdade, a seu bel prazer. Ainda que a fidelidade do Senhor bata na geladeira dela, bata na geladeira dele, coloque gasolina no carro dele, dá a cama para ele, dá o celular de 3 contos para ele. Ele dispensa 10 ou uma verdade e abraça 10 mentiras. Isso é uma realidade que não quer calar nessas plataformas, onde as pessoas pensam que estão escondidas de Cristo, renegando o Senhor nas lives, nas plataformas, nos vídeos. Um bando de crentes negando a Cristo e nem estão se tocando. Que Cristo é o dono da ciência. Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Ele é a palavra da boca de Deus. Ele se fez carne. Dá para você entender que quando o homem pecou, ele foi o primeiro a entrar no paraíso. Porque Deus já não podia mais. Quando a palavra entrou, ela entrou perguntando: Adão, cadê você? Já era Cristo. Era a palavra. Já era a misericórdia de Deus. E muitos ignoram isso. Josi, Deus abençoe, Josi. Obrigado pelo Hatme, pelas flores. Obrigado a todos, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Olha, eu estava falando, não consegui ver as pessoas que chegou. Fala comigo de novo, eu vou receber vocês melhor, tá bom? Eu vou receber. É porque no primeiro instante, né, a plataforma dá um clarão, aí entra aqui um monte de pessoas. Um monte de pessoas, mas que não se interessam pela verdade. Essa é uma verdade. Entre um monte, aí eu não consigo falar com as pessoas que verdadeiramente querem ouvir a palavra, verdadeiramente gostam da verdade, é Bíblia, entendeu? Eu não consigo falar com essas pessoas, entendeu? Alguém vai dizer: mas irmão, não fica ninguém se for assim. Olha, eu vou falar para tu. O discurso de Jesus não tinha massagem, não. E quando Pedro falou: Senhor, está indo embora todo mundo, o Senhor falou: quer ir junto? Não, Senhor.
De maneira alguma, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Como eu posso largar o Senhor e ir embora? Ainda que o discurso esteja duro, todavia é o Senhor que tem palavra de vida eterna. E eu não irei embora, ficarei contigo. Amém? Então, eu quero receber aqui a Maria, né, que é a Xavier, a Josi Gonçalves. Deus abençoe Josi, Deus abençoe Maria. Deus abençoe Daniela, Deus abençoe Daniela. Seja bem-vindo. Olha, Deus abençoe a todos, tá bom? Deus abençoe, tá? Olha, é a Brenda. Foi acusada de algo. O nome é Brenda. A Brenda tá trazendo algo aqui. Cleusa. Deus abençoe, Cleusa. É a Brenda, né? Ora pelo... Tá. É o tio Anderson Leandro. Tio Anderson Leandro. Tá entubado, né? Tá bom. Vamos orar assim, Brenda. Tá? Vamos orar assim, tá bom? Amém, Cleusa, Elcimar, Deus abençoe, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, que eu te apresento em tuas mãos essa pessoa chamada Brenda e também a Maria Xavier, o Elcimar, a Cleusa, sim, a Josi Gonçalves. Senhor, toma essas pessoas em suas mãos. Faz uma obra em suas vidas, toma sua casa, toma seu casamento, sua família, seus filhos. Mas em especial eu te peço, por esse parente da Brenda, Senhor, o tio Anderson Leandro. Senhor, essa pessoa está entubada, Senhor, por certo, na UTI. O Senhor tem poder de trazer um sinal através da fé que a Brenda está depositando nessa oração. Senhor, faz um milagre, Senhor, na vida do Anderson. No nome do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiramente eu te peço, perdoa as faltas, Senhor, e os erros da Brenda. Toma ela em suas mãos, Senhor. Sim, alicerça, dá direção, paciência, paz para passar a situação. Abençoa a vida dela e abençoa a vida do seu tio, toda a sua casa, toda a sua família. Eu te agradeço por tudo, o teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, Brenda. Amém. Yeshua, Deus abençoe. Obrigado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe, Yeshua. Yeshua. É um H, né? É um H-E-S... H-U-A de novo. Pronto. Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Josi, Zeni, Deus abençoe, Zeni. Muito obrigado a presença de todos vocês, tá bom? Elcimar, enfim. Tá bom, vamos lá. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, peraí. Quem é que está falando isso? Quem está falando isso é Cristo. É o Senhor dizendo:
Quem quiser. Então, não é obrigatório. Obrigado, Zeni, pelo Hatme. Deus abençoe. Então, não é algo obrigatório. Não é uma intimação. Não. É livre-arbítrio. É a voluntariedade de cada coração, de cada ânimo diante de Deus. Quem quiser vir após a mim, negue a si mesmo. Então, quando a palavra de Deus diz, quem quiser vir após a mim, está dizendo que é depois dele. A palavra está dizendo que ele, Moisés, Deus abençoe, recebam Moisés, né? Esse nosso irmão que aceitou a Cristo, né? Aceitou a Cristo ou voltou para Cristo, Moisés, aquele dia. Moisés aceitou a Cristo. Recebam Moisés. Por gentileza, recebam Moisés. Moisés agora é o nosso irmão. Moisés MTB, tá bom? Ele vai ficar no nosso meio, se fortalecendo na graça, no conhecimento. E quando ele tiver bastante conhecimento e seguro, ele vai procurar uma igreja no bairro dele, aonde ele vai fazer comum, né? Uma igreja que pregue a palavra de Deus. Amém? Tudo bem? Tudo bem, né, Moisés? Então receba o Moisés, tá? Com toda a simpatia e a cortesia cristã que cabe, né? A pessoa chegou na igreja, novo convertido, tal. Como é que se recebe, né? Seja bem-vindo, tal, Moisés. Amém, Moisés? Você voltou, né? Você estava afastado do templo, né? Então você estava afastado do corpo, você voltou de novo, né? Assim, você está no corpo. Aqui você vai se fortalecer quando você se sentir preparado, capacitado, tá bom? Aí você vai analisando um aprisco aonde você vai passar os teus dias, tá bom? Assim, tá? Até lá, se fortalece, tá bom? Conselho, nunca entre em uma igreja falando no primeiro momento do teu passado, tá? No momento, o teu passado serve para evangelizar, não para falar dentro de igreja, tá? No primeiro momento, tá bom assim? Tá? Deixa as pessoas conhecer você e teu presente, tá? E fazer ideia do futuro de glória que Deus tem para a tua vida, tá bom? Então, evita falar de passado, tá? Quando chegar em um lugar, certo? Deixa Deus mostrar para as pessoas quem você está se transformando, tá bom assim? Aí depois você vai usar o teu passado para evangelizar pessoas que estão no caminho em que você estava, certo? Tá bom? Então fique aqui e aprenda de Cristo que é manso e humilde de coração, amém? Tá bom? Então se alguém mais quiser voltar para Cristo, tá? Nós estamos orando para que você volte. Primeiro momento você volta aqui, tá? E vai aprendendo, vai se fortalecendo. Depois você procura uma igreja presencial. E quando você achar essa igreja, você fala aqui, irmão, eu encontrei uma igreja. Nós vamos orar para Deus te abençoar lá. Tá bom assim? Tudo certo, né? Moisés, certinho, né? Tá bom, então. Então, recebemos o Moisés, que voltou para Cristo, né? Essa semana, né? E foi festa no céu, festa na terra. E até o presente momento. É bem verdade, as lutas se levantam, né, Moisés? Mas você não está mais só. Você não está mais sozinho, você está aqui conosco, tá bom? Certo? Inclusive eu quero orar pela sua vida e apresentar também a Zeni, que chegou há pouco, e a Michele, tá? Michele Costa, tá bom? Michele Costa e a Zeni e o Moisés. Tá bom? Moisés MTB, pronto. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a Zeni e a Michele Costa e o Moisés. Toma a Zeni em suas mãos, abençoa sua casa, sua família, sim. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Perdoando suas faltas, seus erros, toma suas causas em suas mãos. Sim, Pai amado, dá direção, traz paciência, inteligência e sabedoria, para que ela possa lidar, Senhor, com as situações do dia a dia. Pai amado, eu te peço pela vida da Michele Costa. O Senhor conhece sua filha, sabe da sua necessidade, sim. Sabe, Senhor, das suas apreensões, o Senhor conhece.
Traz sabedoria, paz, Senhor. Discernimento para a tua filha. Direção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo. Eu, nas tuas mãos, te apresento Moisés. Sim, Moisés voltou para ti, Senhor. E eu te peço, continua fortalecendo o teu filho. Continua trazendo coragem, fibra, discernimento, Senhor. Sim, para expurgir da aparência do mal e escapar dos pratos e laços que o diabo costuma trazer para todo aquele que se arrependendo volta para os seus pés. Senhor, ajuda ele, dá discernimento, abre os olhos espirituais dele. O fôlego de vida, Senhor, renova. No nome do Senhor Jesus Cristo, traz entendimento. Se for a tua vontade, coloca um talento, um dom na vida do teu filho, para que ele possa, Senhor, crescer na tua presença. Assim eu te agradeço por tudo, o teu nome em eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. O nome da pessoa é Sara. Sara Souza. Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Deus de misericórdia, que eu te apresento em suas mãos a Sara Souza. Toma Sara em suas mãos, Senhor, da planta dos pés, Senhor, ao cabelo, Senhor, da cabeça. Sim, Senhor, traz conforto ao seu coração, paz no seu entendimento. Abre sua visão espiritual, perdoa suas faltas e erros e pecados. Abençoa o seu lar, sua família, no nome de Jesus Cristo. Assim eu te agradeço por tudo. Teu nome em eterno louvado. Amém. Amém, Sara. Deus abençoe, Sara. Fique à vontade, tá bom? Arrasta a cama box para cá, tá? Fique à vontade. Tá bom, vamos lá, povo de Deus. A palavra de Deus vai falar em Marcos, o capítulo é o 9. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo. E como que é isso? O que é negar a si mesmo? Olha, nós quando somos crianças, e ainda na tenra idade, nós aprendemos algumas palavras. É falar mãe, é falar pai, é dizer água. Não é assim? Falar água, falar mãe, falar pai, água. Essas três coisas. Aparentemente parece ser as coisas, na visão do bebê, parece ser uma das maiores coisas. Na verdade, chega um momento que ele esquece o leite e foca na água, e foca no pai e foca na mãe. Essa é uma realidade, né? De todo o bebê na tenridade, ele foca nessas três coisas: água, pai e mãe. Se você não der comida a ele, dificilmente ele vai te pedir. Dificilmente. Mas água, eu te garanto, que vai fazer um chabu querendo água. Ou querendo pai, ou querendo mãe. Isso o bebê vai fazer. Então nós aprendemos que é dizer sim para essas coisas que julgamos necessária para a nossa vida, não é isso? Agora, tem outras coisas que nós trazemos para a nossa vida e que nós não conseguimos dizer não para aquilo. Não conseguimos largar, não conseguimos deixar. Parece que faz parte do nosso corpo como uma tatuagem. A palavra de Deus está dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora você reparou que é difícil negar a si mesmo. Porque imagina você dizer não para você. Imagina isso aí. Imagina você ter aquele costume, aquela mania, aquela coisa, aquela tara, aquele vício. Imagina você não conseguir dizer não para você. E a palavra está dizendo: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí a pessoa olha e fala: como eu posso negar a mim mesmo? Poxa vida, eu levei anos para ter esse vício. Eu levei anos para ter esse costume. Poxa, eu aprendi assim, desde pequeno. Como que eu vou largar isso aí?
Como que eu vou parar com isso aí? Como eu vou me transformar se eu aprender assim desde a tenridade, desde lá do, né? Desde muito pequeno? Como eu posso negar a mim mesmo? Como eu posso negar tudo que eu sou? Como é que eu posso fazer isso aí? A palavra de Deus está dizendo que você pode negar muita coisa que você é que não te faz bem. Porque quando você traz coisa do passado para o presente, você não está se negando. Você está dando condição de viver a situação de novo. Passar de novo a situação. Quando você não larga do passado, você fica mergulhado no passado. Como que tu pode progredir? Como que tu pode ir para frente, olhando para o passado? O passado deveria ser algo de um testemunho vivo, de quem passou, sobreviveu, venceu, foi vitorioso. Mas como eu posso ser vitorioso se eu estou mergulhado nele, vivendo ele, respirando ele, leproso dentro do passado? Eu estou com um câncer, porque eu não consigo esquecer o passado. E o câncer está me comendo. O câncer traz ansiedade, o câncer traz depressão, traz pânico, traz insegurança, traz incertezas. A pessoa não consegue ver futuro no horizonte. É como se olhasse o mar da beira da praia e não visse nenhum barco lá. Sabendo que o caminho é esse. Pessoas sabem que o caminho é passar pelo mar. Todo mundo tem que passar pelo mar para chegar a algum lugar. Mas a pessoa olha para o horizonte e não vê nada, não vê futuro, não vê nada. E olha à sua volta e só vê medo, só vê incerteza. Quando não, olha as ondas. Mesmo sabendo que o caminho é esse aí. Olha para as ondas, olha para o tempo, olha para o sol. Só não olha através do horizonte. Ou seja, a pessoa não tem fé. Mesmo porque fé é justamente isso. É você olhar no horizonte, não ver nenhum navio, não ver nenhum barco. E você continuar remando em direção ao horizonte, sabendo que logo depois daquela linha vazia que tem lá, haverá uma solução, haverá uma redenção, haverá uma provisão, haverá uma segurança, haverá um prover de Deus, depois daquela linha lá. Aquela linha parece encerrar e emendar o céu com o mar. Dá um pouco de receio, um pouco de medo, mas quem tem fé atravessa essa linha do horizonte e chega nos portos que precisam chegar. Imagine se um capitão de uma embarcação se guiasse pelo que visse. Ele nem entraria dentro do barco. Porque você entra num barco e vai no alto mar, você não vê terra para lugar nenhum. Você não vê terra, você seguia por um mapa. Você seguia por um mapa, você seguia pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste. A bombordo, a boreste, é por esses termos que você seguia. Você não vê nada e você continua navegando. Não é à toa que o Senhor tomou. Muitos dos seus discípulos eram pescadores. Porque pescadores, eles trabalham baseado na fé. Imagina se o peixe, ele sai fora da água dizendo, eu estou aqui. Vem me pescar. Não. O pescador vai para o alto mar e ele olha para o mar e entende, aqui vai dar bom. E lança a rede. Essa é a certeza, essa é a fé dele. E se ele não tiver fé, não adianta ir para o mar. Porque não tem uma plaquinha dizendo aqui tem peixe. O mar é imenso. Ele tem que ter fé. E a palavra vai falar. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando a palavra de Deus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A palavra está dizendo, após significa depois de mim.
Então, isso significa que haverá algum esforço da tua parte? Haverá. Haverá algum esforço? Sim, haverá. Mas você tem que entender uma coisa. Cristo está dizendo, após. Então, ele está dizendo, eu estou criando o caminho. Agora, para todos nós, ele está dizendo, eu já criei o caminho. O caminho está posto, o caminho está criado. Eu criei o caminho, um caminho de salvação, um caminho de redenção, um caminho de perdão. Você só tem que seguir. Seguir esse caminho. E nesse caminho é um caminho de negação. É um caminho de se negar. Porque quando a palavra de Deus fala após mim, está bem certo que no final da jornada você vai encontrar quem criou o caminho. E é bem certo que esse caminho existe um fim. Esse caminho não é um caminho que não tem um fim. Tem um fim. Tem um porto seguro. Tem. Como todo caminho. Tem um lugar que você já não vai para lugar nenhum. É ali. Você para ali. Então a palavra está dizendo, venha após mim. Então esse caminho está posto, esse caminho ele está criado, ele foi formado. Formado com luta, com choro, com gemido, com dor. Então o Senhor está falando, eu sou o exemplo desse caminho. E se você quiser vir, me seguir, negue-se a si mesmo e venha após mim. Ou seja, você entra nesse caminho olhando para as pisadas de Cristo. Olhando para a misericórdia dele, olhando para o amor dele, para o abraço, para a fidelidade dele. Se você for olhar para quem fala, para os acusadores, se você for olhar para os religiosos de plantão, que não consegue tirar a trave dos seus olhos, quer tirar o cisco do olho dos outros, se você for olhar isso aí, você não caminha, você não anda, você para, você definha, você volta para trás. Você tem que e deve entender que o Senhor, ele deu seu corpo no duro madeiro da cruz por pecadores. Por pessoas que verdadeiramente erram, mas admitem que erraram. E que precisam dessa remissão, precisam desse perdão. Amém? Tá bom, Amém. Henrique é o nome da pessoa. Deus abençoe Henrique pelas palavras, sábias palavras. É Luciano Henrique. Luciano Henrique. Deus abençoe Luciano, no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome da pessoa, ou pelo menos do perfil, é VIPs. E esse perfil VIPs, ele muito simpático, muito simpática, né, no caso. Pediu oração, uma boa noite e tal. O nome, tá, Vanessa. Vanessa, ela está precisando, tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que eu te apresento em suas mãos Luciano Henrique e também, em especial, a Vanessa, Senhor. A sua amiga está pedindo oração por ela. Senhor, se o Senhor quer honrar a fé dessa pessoa que pediu pela Vanessa, perdoando primeiramente seus erros e pecados, faz uma obra na vida da Vanessa, Senhor, mediante essa fé. Nós estamos alinhando nossa fé nessa comunhão plena e rica. Faz uma obra na vida do Luciano Henrique, toma sua casa, sua família. Toma a casa da Vanessa, toma sua família. Toma essa sua amiga que tão encarecidamente, Senhor, se apiedou dela, pedindo oração. Sim. Senhor, se for a tua vontade, honra, Senhor, o desejo dessa pessoa de ver a Vanessa bem. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém.
Amém, Luciano. E amém, amiga da Vanessa. Mensageiro do Senhor, meu amigo, meu irmão, mensageiro do Senhor. A minha esposa já está em casa já, viu? Muito obrigado pelas orações, viu? Viu, Edson? Amém. Você tem nome, Vipi? Obrigado. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe, viu? Que a Vanessa possa se restabelecer, possa se recuperar, enfim, tá? Que Deus apareça na vida dela. Tiago, Deus abençoe. Ah, tá. Vitória. A VIP é Vitória. Deus abençoe, Vitória. Tá? Que sua amiga possa ficar bem, tá bom? Deus abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, nas tuas mãos eu te apresento o Tiago Boy, e também a Vitória em suas mãos. Toma a Vitória em suas mãos, toma a Creuza em suas mãos. Senhor, abençoa a vida da Creuza, toma sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma a Vitória em suas mãos, sua casa, sua família. Toma esse coração dela, Pai, que se importa com a Vanessa. Toma o mensageiro do Senhor, que é o Edson Camargo, esse nosso amado amigo, irmão. Toma ele em suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço e te agradeço, Senhor, pela vida do Tiago Boy. Toma ele em suas mãos, Senhor. Chamou nossa atenção com seu oi, muito simpático. Abençoa o Tiago, Pai. Toma as causas dele, a vida dele, toma a família dele. Faz uma obra na vida do Tiago. E o teu nome de Pai vai ser engrandecido na face dessa terra. Assim eu te agradeço por todos que aqui estão. Teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Amém, Creuza? Tá bom. A palavra do rei, ela ainda vai falar. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar sua vida, perdê-la-á. Quando a palavra de Deus diz isso, qualquer pessoa que tentando salvar sua vida vai perdê-la, porque é verdade. Porque quando a palavra ela está fazendo um convite para nós negarmos a si mesmo. Mas eu tentando salvar o meu eu, eu vou me perder. Eu vou me afogar nesse mar de erro e pecado que o meu eu proporciona na minha carne. Porque falar de erro, falar de pecado, de desejo, de fantasia, de vício, de costume, de mania, é falar de coisas que estão na minha alma, na minha mente, no meu entendimento. A carne, ela tem essas coisas? Será que tem tudo isso? Ou é a alma da pessoa? A carne fala, eu ajo, eu falo. A carne só dá lugar. Ela é uma porta aberta para o erro, para o pecado que minha alma, quer fazer. Enquanto o meu espírito definha, a minha alma toma lugar e a minha carne agiganta. Ela cresce. Ela cresce não porque ela tem vida em si mesma, mas porque a minha alma dá lugar para ela. E ela é uma porta. E ela nunca vai dizer não. Ela sempre estará propensa, sempre estará aberta a tudo que a minha alma tem desejo de fazer. Sempre estará ali. Agora, quando eu tenho força para negar a mim mesmo, quando orando, eu me aproximo de Deus e fortaleço o meu espírito. Se você fortalecer o teu espírito, você terá força para negar a si mesmo. Caso contrário, não terá. É onde muitos religiosos dizem que não. Mas se você não se aproximar do Espírito Santo, você não terá força em si mesmo para se negar seus vícios, costumes e manias. Se você não se aproximasse, toda vez que você for se aproximar do Espírito Santo, você achar que tu tem que se curar, que tu tem que melhorar para se aproximar,
esquece, você nunca vai se aproximar. Também nunca vai melhorar. Porque ninguém consegue se convencer a si próprio do erro. Quem convence o homem e a mulher do erro é o Espírito Santo. Se você se aproxima dele, ele te convence. Se você dá lugar para ele, toda torta, toda errada, todo errado, ele te convence do erro e você vai largar. Você vai deixar. Agora, se você se afasta dele, achando que você é demais para ele, que ele é muito santo, que não pode fazer parte da tua vida, tu tá lascada. Você tá lascado. Você nunca vai largar esse vício, nunca vai largar essa mania, esses costumes, esses pensamentos. Nunca haverá perdão, nunca haverá troca, nunca haverá algo recíproco. Porque você não se aproxima do Espírito Santo. Mas quando você se aproxima do Espírito Santo, ele te ensina os meios, os caminhos. Tanto os caminhos de receber como liberar perdão. Porque tem falta de perdão que aprisiona. Traz um câncer, traz uma situação. Traz tanta coisa na nossa vida. Quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, nós conseguimos liberar perdão, abraçar, receber o perdão. Mas sem o Espírito Santo não tem como receber perdão. Como tu vai receber perdão? É ele que alinha essa conversa. É ele que traz esse perdão. Esse sentimento, estou perdoada, estou perdoado. Quando não, você se sente pesado. Você diz, acordei com o pé esquerdo. Mentira, você acordou com falta de Deus. Acordou com falta de perdão. Nem perdoa ninguém, nem recebe perdão de ninguém. Acordou com falta de perdão, acordou carregada, acordou carregado, se arrastando. O dia não é mau, você é má. Você é mau. Por isso você acorda pesado. Mas quando você busca o perdão de Deus, a leveza, a brisa te toma. Você ergue a cabeça, anda decidido, com direção, sabendo o que vai fazer nas 24 horas do dia. Mas quando não, a confusão toma a mente. Tudo é ruim, tudo está difícil, tudo está pesado, não há esperança em nada. Mesmo porque o Espírito Santo da Graça, ele traz esperança para a gente. E é uma esperança firme, confiável. É uma esperança que não morre com a primeira tempestade. A esperança do Espírito Santo é como a esperança dos lavradores. Eles plantam fazendo sol ou chuva, nevando ou caindo gelo. Os agricultores, se eles olharem para o tempo, eles não plantam. Todo agricultor tem que ter fé. Assim deveria ser o crente. Deveríamos ter uma fé assim, de agricultor. Uma fé de pescador. De quem vai lançar a rede e vai vir o peixe. De quem vai lançar o anzol e haverá paciência para esperar a bênção chegar. E a palavra vai falar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque tem pessoas que falam isso. Está escrito porque é verdade. Tem pessoas que dizem que quando se aproxima de Deus, a luta e a prova aumenta. É o que dizem. A luta e a prova aumenta. Eu acredito que não. A luta sempre esteve lá. O problema não é nem problema. O negócio é que teus olhos se abrem. Você enxerga a luta. Seus olhos se abrem. Essa que é a verdade. Quando você está buscando a Cristo, quando você está na caminhada, ou está olhando para a luz, seus olhos se abrem. A luta sempre esteve ali. Mas você nunca viu dificuldade enquanto estava com os olhos fechados. Mas depois que os seus olhos abriram, que você viu o bicho de perto, viu a cara feia da coisa, viu a montanha, viu a onda, aí você, poxa, estava daquele jeito, eu estava cega, estava cego, andando por aí no mundão, fazendo o que eu queria, estava tudo perfeito. É claro, você não via dificuldade em nada. E ainda que tivesse, você tinha no mundo recursos para aplacar
a dor que o próprio mundo te causava. Mas com Cristo, os recursos vão embora. Nós deixamos de lado. Já não buscamos na internet, já não vamos jamais lá nos vídeos pornô. Esperamos em Deus, não é assim? Precisa de um dinheiro, já não vai jogar mais. E aí vai. São várias situações que você vai largando para trás. Vai perdendo a vida do seu eu. O seu eu gostava de fazer muita coisa. Mas você vai se aproximando de Cristo, vai se aproximando da salvação, seus olhos vão abrindo para entender que o que você está fazendo te prejudica diante de Deus. E aí você vai largando mão. Larga hoje uma coisa, depois daqui a um tempo larga outra, e daqui a pouco tu não vai nem sentir que está se aproximando da luz e que largou tanta coisa para trás. Porque você está negando a si mesmo. Se aproximando de Cristo, deixando as coisas para trás que perecem. E a palavra vai falar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, é isso. A pessoa tinha uma vida antes de encontrar Cristo. A vida da pessoa era regada a muito vício, costume, mania, sextou. Vídeos pornô, jogos, enfim, mentira, porfia, adultério, fornicação, sai com esse, sai com aquele. Mas aí se aproximou de Cristo, percebeu, os olhos se abriram. O Espírito Santo colou na pessoa. E abriu os olhos da pessoa. Pô, isso aí não está certo, não. Isso vai dar ruim um dia. E aí a pessoa começa a tomar consciência, porque o Espírito Santo está dentro dela, está dentro dele. Ainda que ele esteja no erro, ainda que ela esteja no erro, rastando na presença. É bem certo, está se rastejando, Cristo te colocará de pé. Isso é fato. Mas está andando no mundo, se prepara para cair. E o tombo é grande. Porque você deveria ser luz e está se misturando com as trevas. Imagine se as trevas vai dar mamão com leite para você. Porque o mundo, ele é assim, com todo crente fora da igreja, longe de Cristo. Ele dá com uma e arranca com as duas. É assim que o mundo faz. Quando você nem imaginou, ele arranca com as duas. Te deu com uma, né? Mas vai tirar o que deu e o juro. Porque não tem negócio com você, não tem parte com você. Você tem uma promessa de salvação. Então vai ficar te favorecendo no mundo por quê? Se no fundo, tu está no mundo, mas teu coração está em Deus. Por que o mundo vai ficar te favorecendo? Uma coisa é você se apostatar de Deus. E outra coisa é você sair só da igreja, mas ter Deus no coração. O mundo, cedo ou tarde, vai te passar uma rasteira. É a mesma coisa de você, sabe, entrar na torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians. Por ser Copa do Mundo, pode até ir te aceitando ali. Mas quando tiver um jogo valendo, Corinthians e Palmeiras, o bicho vai pegar. Então eu não me iludo. Porque o mundo fez isso comigo. Me abraçou enquanto pôde. E depois me descartou e quis me matar. Porque eu tinha promessa. E todos que têm promessa, é assim. Imagina você fugir da fazenda, sair da fazenda. Você tem uma marca, a marca da promessa está no teu lombo. Está no teu lombo. Você entrou na fazenda vizinha. Está comendo do pasto lá do vizinho. Os vaqueiros te encontram lá. Tu acha que eles vão devolver? Tu acha que vão devolver? Não vai devolver, pô. Eles vão pegar um final de semana e vai fazer um churrasco com aquele gado ali, que não é deles. Vender, não dá. Vai vender um gado marcado?
Um gado que foi comprado já? Não. Mas pode matar e comer. Porque todo boi marruá tem vaqueiro que não tem paciência de pegar. No laço, não. É só matando e trazendo para a fazenda morto. Esses boi fujão. Esse gado fujão. Então o mundo, ele não trata bem crente, não. O crente não deve se iludir com isso aí. Porque você já viu a história de João e Maria? O mundo é a mesma coisa. Ele vai deixando você bem gordinho, vai te alimentando do erro, vai te alimentando do pecado. E depois quer te comer. O mundo é assim. Porque o mundo não tem parte com você. Você acha que o mundo te aceita. O mundo está te preparando para alguma coisa e não é salvação. É diferente de estar na presença. É bem diferente. Porque o que o mundo faz com o cristão é engodar. Sabe o que é engodar? Quando o crente está fora da presença de Deus, o mundo engoda. O mundo vai te engordando de erros e pecados, te preparando para um fim, que não é o fim de Cristo. Não é o fim da volta dele. É o mundo querendo aniquilar o que Deus tem para você. E o mundo não brinca. Não brinca. Palavra. Porque o diabo, ele não vem pintado de chifre, não. Como pintam por aí. O diabo usa pessoas. Gente. Que você nem imagina. Não vem pintado de chifre. Então, se você está longe de Deus, presta atenção nisso aí. O diabo não vai vir pintado de diabo. A palavra vai falar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma. Então é Cristo falando. Qual o proveito que tem? Ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. É Cristo falando. Qual é o proveito que há nisso aí? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Por que não ganhar a alma e ganhar o mundo também? Porque se a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Aonde foi que Cristo mentiu? Se eu colho essa palavra na minha vida, eu colho essa palavra aí. Eu penso nas coisas do alto, eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas, Deus cuida da minha vida. E eu busco as coisas do alto. Não fico pedindo as coisas de baixo, não. Eu tenho essa certeza no meu coração que Ele vai cumprir na minha vida o que Ele mesmo prometeu. Quando eu busco o céu, Ele cuida de mim e dos meus e das minhas coisas. E tudo aquilo que eu preciso, Ele acrescenta na minha vida. Essa é a minha confiança, eu não preciso ficar pedindo. Ele sabe o que eu preciso. A minha confiança toda é essa aí. Eu trabalho sabendo que tenho uma vida e Deus sabe disso. Eu preciso comer, preciso me vestir. Meu Deus, o seu Deus não é ignorante e Ele é rico. Ele pode galardoar qualquer pessoa que buscando Ele se entrega nos seus braços, se dedica na confiança de que Ele é
não só remidor, mas Ele supre nossas necessidades. E é nessa confiança que muitas vezes, quando eu penso que não, Ele aparece. E assim também Ele vai aparecer na tua vida. E a palavra vai falar. Por que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Então, assim, essa palavra, o que aproveitaria? Proveito. Qual é o proveito? Então é pôr na balança, né? Qual o proveito que há? Ganhar o mundo inteiro. É um proveito passageiro. É um proveito que tem anos para curtir aquilo. Anos que nós não sabemos. Pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 60. Nós não sabemos como será o nosso fim. Ninguém sabe como será. Então a palavra de Deus está falando que nós devemos, se é para perder tempo ganhando o mundo inteiro e perder a alma, qual é o proveito nisso aí? Por que não buscar as coisas do céu e deixar que o Senhor acrescente o que te falta? Porque Ele sabe o que te falta. Ele sabe o que você precisa. E a palavra vai falar. O que daria o homem pelo seu resgate da sua alma? Então, assim, são duas situações que o Senhor traz. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que daria o homem pelo resgate dela? O cara, a mulher, passou a vida toda se dedicando a esse mundo. Morreu, foi, acabou. Zé fini, como dizem por aí. E aí, o que você tem para resgatar a tua alma? Quando a palavra de Deus fala isso aqui, isso fala de algumas crenças antigas que os homens diziam que do outro lado, se você tivesse um punhado de ouro, alguma coisa, tu comprava a tua alma e comprava passagem para o paraíso. Isso eram as crenças do Egito antigo. Mas hoje, na época de Cristo, o Senhor pergunta para cada um de nós: o que você acumulou a vida inteira? Você pode resgatar a tua alma do inferno? Você pode pagar o preço da vossa alma para não ir para o inferno? Você pode pagar a tua entrada no céu com o que você acumulou aqui na terra? Você leva dentro do teu caixão? Teu caixão só cabe você. No leito de dor só cabe você. Dentro de uma campa, que eu já entrei dentro de uma campa e fechei por fora, é 12 palmos para dentro e 7 de largura. Só cabe você. O que adianta aí? Ganhar o mundo inteiro. Perder a sua alma. Qual proveito teve nisso aí? E é triste, viu? E é triste quando se está morrendo. Eu já tive para morrer várias vezes. E eu sei como que é. Não tem coisa melhor você ver a morte chegando e você ter a certeza para onde se vai. Uma paz te toma. Uma certeza que daqui a pouco você vai estar com Cristo. Quando essa certeza te toma, uma voz coloca uma certeza, uma outra certeza dentro de você. Ainda não é chegada a tua hora, você não morre.
outra certeza toma você. É a certeza de que você vai viver ainda por um bom tempo ainda na terra. Agora, aqueles que não têm a sua vida plantada junto ao ribeiro, é complicado. Mal a sombra da morte tomam a vida deles, a aflição você vê nos olhos. Você vê a aflição nos olhos, o temor, o medo. Já você vai ver o crente está sereno, só esperando se o Senhor leva ou não. Eu falo porque eu já passei muito e já vi bastante. Eu ungi um amigo meu para morrer, ele olhou para mim e falou, estou preparado, meu amigo. Pode me ungir, já ora por mim já. A gente estava fazendo uma campanha no monte e ele ficou doente do nada. E a campanha foi dentro da casa dele. Todo dia nós íamos lá orar dentro da casa dele. O monte foi a casa dele. E aí chegou uma hora que ele falou, não, meu amigo, me unge, ora por mim que eu estou preparado. Nós fizemos aquela oração, ele sorriu. Foi operar e não voltou. Então, de que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta? E não ter essa certeza que ele teve, que eu tenho. Todas as vezes que a morte me ronda, a sombra dela me toma, eu tenho essa certeza. E eu assim, eu já estou no lucro. Eu era para morrer muitas vezes e estou vivo. Então eu estou no lucro. A palavra vai falar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Irmão, existe isso? Boa noite. O nome da pessoa é o Elmo. Elmo Souza, né? Lima, né? Elmo Souza. Elmo. Acho que é isso mesmo. Elmo Souza Lima. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Luziene, Deus abençoe sua vida, viu? Porquanto qualquer que esta geração adúltera e pecadora se envergonhar. Tem isso, irmão? Tem. Como tem? Tem. Tem, porque as pessoas, quando estão longe de Cristo, alguém enxerga elas, vê a luz nelas, vê o brilho, vê a marca, e vão conversar com ela. E falam, poxa, mas você se veste como crente, fala como crente, se comporta como um cristão. Logo você é crente. Não é isso? Aí a pessoa, não, eu não sou não. Eu era, já não sou mais. Porque tem vergonha de dizer que é um crente afastado, que é um crente desigrejado, que é um crente longe da Santa Ceia e do pão. Tem vergonha de falar. Quanto mais, o ideal seria dizer, não, eu sou. Porque não existe ex-filho. Não é porque eu estou longe da igreja que eu sou ex-filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus o tempo inteiro. Caído, levantando, arrastando, eu sou filho de Deus. Existe ex-filho? Será que podem rasgar a certidão de nascimento sua lá do santo batismo?
que foi escrita com sangue nos livros celestiais? Será que podem rasgar? Será que existe ex-filho? Então, longe ou perto, caído ou andando, correndo ou indo devagar, você é filha, você é filho. O ideal é você dizer, não, eu sou, mas eu estou assim meio afastado da igreja, mas não de Deus. Estou meio fraquinho, mas logo o Senhor me colocará de pé, porque eu creio na palavra que, andando de dois, se um cai, o outro coloca de pé. E eu andei de dois por um tempo, e eu creio nessa palavra, o Senhor é poderoso de me pôr de pé. Ou você quer ver o galo cantando? Você negar Cristo igual Pedro fez? Ou ter vergonha de dizer que é crente? E que está nessa situação por fraqueza, mas que daqui a pouco o Espírito Santo é poderoso de te pôr de pé. Porque eu não acredito em um Espírito Santo que fez uma promessa de estar o tempo todo conosco até o fim. Eu caí e ele não está lá. E eu não acredito. Ele está. Ele está. A real é que muitos, quando estão caídos, não querem se levantar. Muitos, quando estão afastados, não querem voltar. E aí o Espírito Santo entristece com a pessoa e silencia. Mas ele sempre está lá, com os caídos, com os oprimidos. Ele sempre está lá. A palavra vai falar. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago, João, e levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Então você vê que, às vezes, as pessoas costumam dizer e até pregar, até mesmo antes da pregação, já vi, pessoas dizendo assim, nós somos todos iguais. Eu penso que isso é moda de falar. Moda de falar. Somos todos iguais, não somos não. Somos todos iguais na presença de Deus? Somos todos iguais diante de Cristo? Entenda isso aqui. Pedro, João e Tiago são 12 discípulos, mas só 3 são separados para ver Cristo se transfigurar no monte. 3 pessoas, no meio de 12. Entre esses 12, existe mais 70 e poucos evangelistas que foram levantados. E o Senhor escolheu 3 para ver essa verdade. Então tem coisas que o Senhor vai mostrar para alguma pessoa em particular e não vai mostrar para outra. E é aí que está aquela palavra que o Senhor confunde sábios e entendidos. Porque a pessoa faz teologia, faz um monte de coisa, lia, né? Faz um monte de logia. Não é assim? E aí vem um leigo, vem um indouto, alguém que às vezes não tem nem estudo, e fala melhor, faz as melhores colocações de Cristo do que essas pessoas estudadas. E eles ficam sem entender. Como alguém que não tem estudo, não tem faculdade, não tem nada, pode falar palavras desse calão, palavras nesses termos, nessa altura. É porque Deus está falando na vida daquela pessoa. Deus está agindo, Deus está mostrando coisa para essa pessoa que não mostra para o sábio e nem para o entendido. A palavra vai falar. Dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder.
6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou-o a sós, em particular, em um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Ah, Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Olha, é Deus. É Deus. O que o próprio Deus quis dizer com essa aparição nesse monte da transfiguração, diante dessas 3 pessoas que representam as colunas da igreja na terra? É Deus dizendo para a igreja: olha, Moisés passou. Vocês ouviam Moisés no Velho Testamento. No Novo, vocês ouviam João ou Elias. Não é assim? Vocês ouviam essas pessoas. Vocês ouviam Elias. Quando eu digo João, alguém vai dizer: não, mas quem apareceu foi Elias. Sim, é verdade. Quem apareceu foi Elias. E Elias tem a ver com o velho. Mas nós temos que lembrar, todas as vezes que Elias aparece, que há uma promessa acerca do Espírito que está sobre a vida de Elias, que também tomou a vida de Eliseu, e que também tomou a vida de João Batista. Então, quando Elias aparece, e o próprio Deus diz: ouvi o meu filho, é Deus dizendo assim: isso é passado, isso passou. Vocês olhavam para os profetas, vocês olhavam para os juízes, vocês olhavam para Moisés, olhavam para Elias, olhavam para João Batista. Olha para o meu filho. Ouvi ele. Ouve ele. Porque é bem verdade que nos dias de hoje, pessoas ouvem criação de Deus. Ouve José, ouve João, ouve fulano de tal, ouve Cicrano. Conversa com essas pessoas. Tem imagens dessas pessoas, mas não ouvem a Cristo. É interessante saber que essas pessoas ouvem a criação de Deus, mas interessante que essas criação não falam para eles comportamento, não falam para eles de pecado, não falam de céu. Eles não têm um mandamento. João não tem um mandamento, José não tem um mandamento, Antônio não tem um mandamento, Filomena não tem um mandamento. Então fica fácil seguir essas tradições, né, dos povos, porque não há nenhuma cobrança, não há nenhuma exigência. Servir essas imagens, servir e cultuar essas tradições, não há nenhuma exigência, não há nenhuma cobrança, não há nenhum mandamento. Ninguém deu sua vida no duro madeiro da cruz. Não há o que se fazer. Então fica fácil se guiar por essas coisas que não te cobram nada. Nenhuma postura, uma postura, uma moral, né? Não te cobra nada. Fica fácil seguir isso aí. Agora, quando nós se aproximamos de Cristo, é bem certo que se eu me aproximo da luz, a luz vai iluminar meus erros, minhas faltas, meus pecados. Eu vou começar a me entender no meio dos meus erros e o que eu devo parar de fazer, que não é conveniente. Tem coisa que é imoral.
que não dá cadeia, mas faz mal para minha alma, faz mal para o meu espírito. Só que tem pessoas que eu vou te falar. Olha para essa imoralidade que há neles e não vê pecado nisso. Porque para eles pecado é aquilo que dá cadeia. Se não dá cadeia, não é pecado, não é erro nenhum. Não é erro nenhum eu cobiçar a mulher do próximo, não é erro nenhum eu mentir, eu perseguir, eu ter olho gordo, ter inveja, mentir contra as pessoas. Essas coisas não dão cadeia, não tem juízo, não tem julgamento. Por isso Cristo veio humanizar e moralizar a humanidade. Porque a humanidade estava sem moral. A humanidade se entregava pai com filha, filha com pai, e assim ia. Mãe com filho era uma coisa que, tipo animais, na época de Noé. Você vai ver lá, está escrito. Eles davam-se em casamento, mas a palavra correta não é essa. Eles ficavam um com os outros dentro da casa, dentro da família. Era incestuosos, né? Isso, o nome, né? Eles eram incestuosos, eles se relacionavam entre si. E isso durou por um tempo. Até, acho que Abraão. Não é à toa que Abraão quis que o seu filho casasse com alguém do meio da sua casa, da sua família. Mas hoje em dia já não é legal fazer isso. Porque há algum risco, algum perigo, né, da criança nascer com alguma dificuldade, com algum problema. Tá bom, a palavra vai falar. E desceu uma nuvem que cobriu a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse, e que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser habitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Quando a palavra fala que Elias já veio, a palavra está falando de João. Porque o próprio Deus disse na boca dos profetas que viria um, que teria o espírito de Elias. Esse um é João Batista. E o Senhor está falando aqui, ele já veio. Mas a voz que saiu do monte, que tomava Elias e Moisés, disse: Ouvi este é meu filho, em quem eu me comprazo. Então, é Deus passando a faixa. É Deus dizendo: olha, para de ouvir lá, fulano, ciclano, bertano, ouça o meu filho. Até aqui você veio ouvindo fulano. Para de ouvir fulano, para de olhar para ciclano, olha para o meu filho. Amém? Povo de Deus, esta é a palavra. É uma palavra bem curtinha, eu ainda fui bastante longe, mas foi a palavra que Deus apontou, né? Em Marcos, o capítulo 9, o verso 34. Eu ainda invadi imprudentemente até o verso 13 do Marcos 9. Mas eu creio que trouxe edificação. Amém? Eu quero orar com você. Tudo bem? Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que eu te apresento a Lara Silva em suas mãos. Sim, Senhor. Toma a Lara em suas mãos. O Senhor sabe da dificuldade, Senhor, que a tua filha está atravessando. Toma a vida dela, toma a saúde dela,
Toma o seu lar, toma a sua família em suas mãos. Abençoa, Senhor, todos que aqui estão. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Dá uma boa madrugada de sono a cada um sono reparador. No nome de Jesus. Assim eu te agradeço por tudo. Teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Povo de Deus, a palavra foi bem curtinha, foi a palavra que Deus apontou. Mas eu penso que trouxe edificação para a nossa vida, né? Assim, Elcimar? Tá bom? Eu quero agradecer, tá? Pela oração de todos vocês. A minha esposa já se encontra aqui em casa. Também um dos motivos que eu estou terminando um pouquinho mais cedo é por conta da minha esposa. Ela está se recuperando em casa, tá? Mas eu não podia deixar de vir aqui. Porque, quer saber? A coisa não é sobre mim. Quando se serve a Deus, a coisa nunca é sobre você. Você tem que botar isso na tua cabeça. Você serve a Deus, a coisa nunca será sobre você. Põe isso na sua cabeça. Será sobre o próximo. Sempre será sobre o próximo. Nunca será sobre você. Então não adianta você se apegar no seu eu e nas suas coisas para desistir de Deus, para deixar de falar dele, para deixar de seguir ele. Porque não é sobre você e sobre tuas coisas. É sobre o reino de Deus, é algo maior do que você e a sua vida. Se você perde sua vida fazendo a vontade de Deus, você vai ganhar ela e muito mais. Amém? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Simar, Deus abençoe sua casa. Amém? Deus abençoe grandemente. Obrigado pelas orações, pelas intercessões, pelas intenções, tá? E eu acolhi todas no meu coração, no meu entendimento, eu e minha esposa, e ela está se recuperando. Tá bom assim? Deus abençoe a todos, ficam com Deus e até daqui a pouco, meia-noite, tá bom?